Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7, quem está lá, diga amém. Amém. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Quantos recebem esta palavra com amor e temor? Diga amém. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta para a gente ir pensando juntos. Nós estamos no segundo livro dos Reis, capítulo 6. E esta história, este episódio, acontece dentro de um período da história de Israel que nós, os estudantes da Bíblia, eu gosto de falar isso, eu acho bonito. Fala comigo, nós, os estudantes da Bíblia. Olha que da hora. Então, esta história, este episódio, acontece em um período da história de Israel que nós, os estudantes da Bíblia, chamamos de profetismo. Chamamos de quê? Profetismo. E o que foi o profetismo? O tempo dos profetas, a era dos profetas, a época dos profetas, o tempo em que Deus trabalhou através dos profetas. Esta era, esta época, esta linha do tempo, ela dura de Samuel até João Batista. Até quando, ou quando começa, e até quando dura a era dos profetas? De Samuel até João Batista. Elias, você quer dizer que antes de Samuel não tinha profetas? Não foi isso que eu falei. Você quer dizer que depois de João Batista não tem profeta? Também não foi isso que eu falei. Eu disse a linha de atuação, a era, o tempo, o espaço de tempo. Você sabe que Deus trabalha respeitando isso. E Deus foi assim trabalhando na história. Os patriarcas, etc, etc. Nós agora estamos vivendo a graça, o período pós-Pentecoste, etc. Estamos assim a segundos do arrebatamento. Estamos vivendo o último avivamento da igreja na terra. A igreja está se despedindo da terra. Você que não gosta de crente, fica de boa, logo, logo a gente está saindo daqui. Fique em paz. Aí... E o que acontece, minha gente? Antes de Samuel, teve profetas? Claro que teve. Por exemplo, Abraão foi chamado de profetas. Moisés foi chamado de um grande profeta. Você vai achar engraçado, mas teve alguém que um dia chamou Davi de profeta. Então, antes de Samuel, tinha profetas. Depois de João Batista, teve profetas? Sim, teve profetas. No Novo Testamento, por exemplo, tem a história de um rapaz chamado Ágabo, que Paulo estava pregando. No meio do sermão de Paulo, esse rapaz se levanta, pega um cinto, amarra as mãos de Paulo e diz: vai acontecer assim com você. Dito e feito, aconteceu. Em Atos dos Apóstolos, tem um rapaz, que era um dos 7 diáconos, daqueles que a igreja escolheu em Atos 6, companheiro de Estevão, seu nome era Filipe. Filipe teve 7 filhas, e a Bíblia diz, todas 7 eram profetisas. Eu pensei que nessa parte as irmãs iam falar: ai, tá vendo? Ô, glória! Vou repetir, tem um rapaz em Atos dos Apóstolos, ele é um dos 7 diáconos da igreja primitiva, ele se chamava Filipe, amigo de Estevão, ele teve 7 filhas e a Bíblia diz, todas 7 profetizavam. Será que tem profeta, será que teve profetas depois de João Batista? Olha para o lado e confere. Tem profeta na igreja? Mas Deus, como é organizado, Ele usou uma pessoa para organizar isso. No Antigo Testamento eram 4 ministérios. Quantos? 4 ministérios. No Novo Testamento, 5 ministérios. Todos os outros se derivam deste. No Antigo Testamento, rei, sacerdote, juiz e profeta.
4 ministérios. Ou seja, tinha 4 formas de Deus usar alguém no Antigo Testamento. Decorou? Rei, juiz, sacerdote e profeta. Existe um personagem da Bíblia, isso é muito interessante, porque Deus não mistura as coisas. Deus é organizado. Nós é que somos bagunçados, mas Deus é organizado. Tem um grupinho de crente para almoçar, alguém fala assim, faz uma oração. Meu Deus, a hora que o cara começa, Senhor nosso Deus, os outros, aleluia! É ele que vai orar, cabeção. Deus é organizado, o apóstolo Paulo até falou isso, gente, se organiza aí, um fala em língua, o outro interpreta, calma. Deus é organizado. Então o que Deus fazia? Deus levantava uma pessoa para um ministério e só levantava outra quando, vou usar um verbo, não entenda pejorativamente. Ele é meu assessor de português. Mas, para você entender, Deus só levantava outra pessoa neste mesmo ministério quando ele abatia a anterior. Deu para entender? Então, como que o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento? Ele vinha como uma porção. Não sei como é que vocês falariam aqui em Osasco. Assim, minha mãe falava um punhado, um bocado, uma mão de milho na roça, assim. Um punhado, uma porção. Então o Espírito Santo vinha com uma porção e enchia aquela pessoa. A porção do Espírito Santo que repousava sobre aquela pessoa era suficiente para sustentar ela e o ministério durante toda a existência dela. Deu para entender? Quando que Deus levantava outra pessoa? Quando a porção do Espírito Santo saía dessa pessoa e Deus colocava em outra. Deus é tão organizado que você nunca vai ver na Bíblia 2 profetas atuando na mesma região. Um está no reino do norte, o outro tem que ir lá para o reino do sul. Só existe uma passagem bíblica que aparece 2 profetas no mesmo lugar. Um era falso. Porque Deus é organizado. Quem está entendendo? Eu vou mostrar um texto para você, só para você entender. Eu vou pedir para o pessoal do coisa, na coisa aqui. Ó, não estava nem no script não, mas vou mostrar para você. 1 Samuel capítulo 16, só para você entender sobre isso. Embora eu esteja falando dos profetas, 1 Samuel 16 é sobre rei, mas é para você entender isso que eu falei. Dá uma olhada no versículo de número 14 do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Ó, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quem entendeu? Vamos lá? O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Agora, olha o versículo 13. Assim, tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Esse lado aqui pergunta, por que encheu Davi? Esse lado responde, porque esvaziou Saul. Aí eu não vou explicar mais não. Por que o Espírito Santo entrou em Davi? Oxe, porque saiu de Saul. E por causa de que saiu de Saul? Para entrar em Davi. Por causa de que Deus é organizado, ele não vai botar 2 reis no mesmo lugar. Deu para entender ou não? Então o que acontecia? Deus enchia, o Espírito Santo vinha com uma porção e enchia essa pessoa. E os outros se submetiam ao ministério dessa pessoa. Se você tiver coragem, diga a alguém perto de você. Por isso que eu estou perto de você, porque a porção está em tu. Eu me submeto. Né? Então o Espírito Santo vinha e enchia essa pessoa com um bocado, uma porção. Quando essa pessoa pecava, errava, morria, o Espírito Santo, essa porção saía e Deus colocava em outra pessoa para seguir a linha, para seguir o ministério. Porque eu não sei se você vai gostar dessa frasezinha que eu vou falar, mas você passa, a igreja fica. Sai do C, Deus põe. Pois é. Aí veja bem, o que Deus fazia? Ele enchia essa pessoa com uma porção do Espírito Santo, e essa pessoa agora ministrava.
Se ela errasse, se ela morria, o Espírito Santo se ausentava. Tem duas passagens na Bíblia, dois personagens muito interessantes. O primeiro foi Moisés, que ele tinha uma porção do Espírito Santo sobre ele, e Deus falou, reparte com 70. O Espírito Santo enchia aquela pessoa, exercitava o trabalho. Por exemplo, os irmãos que estudam a palavra se lembram, os meninos que construíram o tabernáculo nunca mais aparecem na Bíblia. A porção veio, eles foram usados e saiu. Só que teve um cara na Bíblia que ganhou a fita. Esse cara um dia parou e falou, Deus, não retires de mim o teu Espírito. Ao ser repreendido por um profeta, rei Davi disse, tira o trono, tira a coroa, toma aí. Espírito não, Espírito Santo não, deixa aqui. Davi era muito top, né? Tem hora que eu imagino assim, irmã, quando eu estou lendo a história de Davi, eu imagino Deus com um chicote assim, se levantando e vindo. Aí quando Deus ergue o chicote, ele solta. Que bem tenho eu no céu além de ti. Aí Deus fala, ah, menino! Mas era assim, a porção vinha. Ergue assim comigo, assim, ó, faz aí uma porção assim, um bocado assim. Pastor Neném, tem um irmão lá atrás que a porção dele é desse tamanho assim. Ergue assim, ó. Aí você, isso aqui é para ajudar o pessoal da mídia. Ó, levanta assim, aí você vai na cabeça de quem está perto de você e fala, recebe uma porção, uma porçãozinha só. Uma porçãozinha só. Vocês sabem que nós estamos vivendo pós-Novo Testamento, etc. e tal. Mas, irmãos estudiosos que estão aí, eu estou falando de Antigo Testamento. Então, vamos entendendo. Muito bem. A porção vinha e enchia a pessoa, e ela se tornava rei, sacerdote, juiz, profeta, etc. Só teve um personagem da Bíblia que participou dos 4 ministérios. Vou repetir. Davi foi rei. Arão foi sacerdote. Débora foi juíza. Mas teve um personagem da Bíblia que participou dos 4 ministérios. Samuel. Samuel foi sacerdote, Samuel foi juiz, Samuel foi profeta. Ah, não foi rei, mas foi ele que ungiu o primeiro. Oração de Ana, Samuquinha, oração da Ana. Pois bem, Samuel organizou todos estes ministérios em Israel. Mas nós vamos falar do ministério profético. O que Samuel fez? Ele pegou os rapazes de sua época, que ouviam a voz de Deus, mas não entendia que era Deus, inclusive ele passou por essa experiência. Ele pegava os rapazes que amavam a palavra de Deus, alguns casados, outros solteiros, e ele coisava, como é que fala? Não, é um nome mais bonito que eu queria falar, de pastor, que o pastor faz com as coisas. Arrebanhava. Ele arrebanhava aqueles rapazes para perto dele. Ó, não precisa a gente ler para a gente ganhar tempo. Você vai ler na Bíblia assim, ali vem Samuel e um grupo de profetas. Samuel é o líder. Vou lhe dar um exemplo. 1 Samuel, capítulo 8, 9, se não for o 8 é o 9, 8 esquina com 9. Ele está ungindo Saul como rei, e quando Saul vai saindo, ele fala, ô rapaz, vira só um pouquinho. Você vai trombar com um grupo de profetas, e seu coração será mudado. Entendeu? Grupo de profetas. A Bíblia diz que Samuel vai descendo a montanha e vê um grupo de profetas que vem pagodeando ao Senhor. Samuel entra e surge um ditado em Israel. Só falta Samuel entre os profetas. Lembra? Lá no capítulo 18 do primeiro livro do profeta Samuel, Saul já é rei e está perseguindo Davi. Ele sai no encalço de Davi, pega, não pega, pega, não pega, ele cruza com um grupo de profetas. Samuel entra no meio. Saul entra no meio. E a Bíblia diz, ali vem Samuel liderando-os.
Deu para entender? Então, os profetas na Bíblia, eles não andavam sozinhos. Esse esclarecimento é interessante dar. Porque, às vezes, o pastor não tem esse tempo, porque o culto é rápido, ele tem que entregar uma palavra, mas eu sou pregador de fora. Eu vou gastar um minutinho te explicando uma coisa que é muito importante entender. E nessa era de rede social, onde todo mundo entende de tudo, pastor. Esses dias eu encontrei um vídeo de uma moça que ensina a fazer sabão com sabão. Incrível, incrível. As pessoas entendem de tudo e entendem de Bíblia também. Então é preciso esclarecer uma coisa. Não confunda chamado com ministério. Chamado é chamado. Ministério é o exercício do chamado. Tem gente que tem chamado, ainda não tem ministério. Tem gente que já tem ministério, mas nunca teve chamado. E tem gente que não tem nem chamado, nem ministério. Tem gente que o lugar dele é aqui, mas ainda está lá fora guardando os carros. Tem gente que está aqui, mas devia estar lá fora guardando os carros. Deu para entender? O que é chamado? Deus vai lá e chama. O que é ministério? Quando você passa a fazer aquilo para o qual Deus te chamou. Então aqui eu preciso te explicar uma coisa. O chamado profético é solitário. O ministério é público. Onde Deus chama, onde Deus treina seus profetas? No deserto. Onde Ele usa? Diante da multidão. Então, se você conhece alguém que se diz profeta, mas ninguém quer ser amigo dele, ninguém tem coragem de fazer negócio com ele, desconfie. Todos os profetas faziam discípulos, tinham seguidores. Jesus teve, João Batista teve, Samuel teve. Aí Samuel inaugura em Israel, e é a partir de Samuel que você vai ouvir o termo casa de profetas, rancho de profetas, grupo de profetas, congregação de profetas. O que era isso? Eram as reuniões que Samuel fazia. Eu fico imaginando Samuel reunindo essa galera, e um rapaz levanta e fala: esta noite eu tive uma visão assim, 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 e Samuel traduzindo: significa isso, significa aquilo. Ah, essa noite eu ouvi uma voz, e Samuel dá uma risadinha de canto de beiço assim e fala: arrisca a dizer, fala que teu servo ouve. Então Samuel organizou o ministério profético em Israel, e isso ia passando geração para geração. Agora alguém me pergunte aí, como era eleito o presidente do ministério profético, o diretor da casa de profetas? A porção. A porção vinha, os outros se submetiam. O ministério profético em Israel ia muito bem, obrigado, até chegar num mandato de um profeta chamado Elias. Quando chegou no ministério de Elias, debaixo da liderança de Elias, o ministério profético em Israel teve um boom. Teve o quê, gente? Gente, durante o ministério do profeta Elias, o ministério profético em Israel teve um... Não, peraí. A igreja evangélica, ministério Alfa, em 2025 vai sofrer um... Explodiu o ministério profético em Israel. Pergunte por quê? Ué, o líder falava, não vai chover. Não chovia. O diretor do seminário profético dizia, pois vai chover. Chovia. Ele reunia os profetas falsos e falava, não vai cair fogo lá, vai cair aqui. Caía. Quem não queria estar perto de um homem desse? Então eu fico imaginando assim, para você entender, os secretários da casa de profetas chegando todo dia, falando, profeta, não tem mais onde colocar gente, ó. Um monte de rapaz querendo se inscrever aqui para ser profeta. Cresceu tanto que eles tiveram que abrir núcleos. Como que vocês... Eu estou dizendo que vim com uma mensagem para a igreja local. Eu vou repetir.
Porque eu não sei fazer que nem os pregadores pentecostais, que dá um pulo, roda para profetizar. Eu só vou falando, fluindo dos meus lábios e entrando no seu coração, se manifeste. Eu vou repetir. A Igreja Evangélica Ministério Alfa, em 2025, vai sofrer um boom. Vai ter que abrir núcleos. O ministério profético em Israel cresceu tanto debaixo da liderança de Elias, que eles tiveram que abrir núcleos. E onde que você encontrou isso? Onde você prova isso, pastor Elias? Simples. Elias é o líder da casa dos profetas. Ele escolhe um rapaz para estar perto dele. Não sei se você se lembra, mas ele dizia assim: vou a Gilgal. O rapaz dizia: vou contigo, vive a tua alma, vive o Senhor, vou contigo. Aí o texto diz assim, 2 Reis capítulo 2, chegando em Gilgal, um grupo de profetas de Gilgal veio receber Elias. Ah, você entendeu. Do lado do Jordão, o grupo de profetas que ali habitavam veio receber Elias. Não sei se você está pegando, é o pastor sênior visitando as congregações. Deu para entender? Elias. O que Elias fez? Entre todos os filhos de profetas em Israel, é outra expressão que você vai ver a partir de agora. Filhos dos profetas, discípulos dos profetas. Não é filho, é aprendiz, é profeta coadjuvante. Para a galera mais jovem entender, tem o profeta e os profetinha. Eles andavam juntos. Pois bem, cresceu tanto que teve que abrir esses núcleos. Muita gente. O que Elias fez? Entre esses filhos de profetas, discípulos de profetas, ele puxou um rapaz para estar perto dele. Quem? Eliseu. Eliseu era amigo de Elias, parça mesmo. Um belo dia, Deus disse assim para Elias: sai dessa caverna aí que você está meio revoltado, porque Elias, ele correu um risco que todos nós, profetas do Senhor, corremos. Se você perguntar qual, eu vou explicar. Ter a oração respondida. Esses dias um irmão da minha igreja disse: pastor, eu fico muito preocupado quando Deus não responde minha oração. Eu falei: eu fico preocupado quando Ele responde. Por causa de que a gente ora umas coisas sem pensar. Sim ou não? Como um farol que brilha à noite, me usa assim. Aí Deus apaga tudo, deixa só você brilhando. Me dá paciência. Aí Ele te coloca do lado de pessoas chatas, para desenvolver a paciência. Eu tenho muito medo quando Deus resolve responder nossas orações. Onde quer que for, irei. Deus fala: ah, legal, um dia eu vou precisar, aí eu te mando. Ó, Moisés, revoltado com Deus, Deus disse assim para ele: eu vou descer e matar esse povo tudinho aí. Esse povo é um povo de dura cerviz. Procura no dicionário o que é cerviz. É o pescoço do jumento. Deus estava dizendo: essa cambada de jumento aí, que não entende, eu vou matar tudo. Moisés olhou para Deus e disse: se o senhor quiser descer e matar, tudo bem, mas se o senhor matar, está tudo acabado entre nós, risca meu nome do teu livro. Deus falou: beleza. Moisés entrou na terra prometida? Deus só respondeu a oração dele. Elias um dia estava orando, revoltado na caverna, disse: não sou melhor que meus pais, tira a minha vida. Deus falou: legal, Elias, a minha vontade é te matar, mas como eu tenho que responder a sua oração, eu não vou te matar, eu vou tirar a tua vida. Foi o que você pediu. Faz o seguinte: entre as próximas missões que você tem, ungir um rei, etc e tal, sabe Eliseu? Filho de Safate, de Abel Meolá, você vai ungir ele. E Deus é top. Deus é muito engraçado, que Deus podia apenas dizer assim: você unge o rapaz, não está bom? Mas Deus disse: unge-o para o teu lugar. Elias vai, você sabe do resto da história, e unge esse rapaz, sem falar nada. Porque Elias profetizou de forma simbólica. O que ele fez? Ele vem com uma capa e joga sobre o rapaz ganhou a fita. A capa, profetas têm capa, a porção,
Espera um pouquinho. Pai, fui. Lembra? Ele foi dar um beijo no pai e pirulitou atrás de Elias. Agora, olhe para mim aqui. Se você começa a andar perto de uma pessoa muito abençoada, qual que é Quando você começa a andar perto de uma pessoa muito abençoada, há uma grande chance de você também começar a ser abençoado. Quem está entendendo? Ó, Gênesis capítulo 12, Deus diz a Abraão, sai do meio da tua parentela. Ló escutou, falou, vou com o Senhor, por causa de que eu escutei o Senhor falando que escutou uma voz. Eu não escutei a voz, o Senhor que escutou, mas por causa de que eu escutei o Senhor falando que o Senhor escutou a voz, eu vou com o Senhor. Sabe o que a Bíblia diz em Gênesis 13? Abraão foi se tornando rico em gado, ovelha, ouro, prata. Capítulo 13 de Gênesis, versículo 5. Ló que ia com ele, também foi enriquecendo. Porque a bênção está sobre Abraão. A chuva cai em Abraão, mas respinga no Ló. Se eu fosse o seu, eu batia um ombro em alguém e falava, espinga aí, ó. Espinga um cadinho aí. Espinga aí. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Se você está colado com a pessoa abençoada, a probabilidade dessa pessoa, as bênçãos dessa pessoa também começarem a passar por você, é muito grande. Tipo assim, vem a sombra de Deus aqui, passa nele, passa só um cadinho em mim. Chove nele, respinga um pouquinho. Olha para mim, se você está vivendo ao lado de uma pessoa que ouve a voz de Deus, que representa a própria voz de Deus na terra, está entendendo o que começou a acontecer com Eliseu? Quem ouvia a voz? Elias, mas Eliseu escutava o eco. Sabe quando você vai visitar um membro, pastor, e você chega na casa dele, você sabe que está rolando uma briga, você não entende o quê? Mas... Então Elias ouvia nitidamente, o Eliseu escutava, sintonize. Aí Deus fala para Elias, essa semana eu te levo. O Eliseu percebeu. Tem um clima no ar, o Eliseu percebeu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, disse Elias a Eliseu, vamos a Betel, não, vou a Betel. Eliseu responde, vive o Senhor e vive a tua alma, estarei contigo. Vou traduzir para a nossa linguagem, nem morrendo eu deixo de te acompanhar. Vamos embora. Vou a Betel, vou contigo. Vou ao banheiro, não precisa, Eliseu. Está ali colado. Elias vai, segundo Reis capítulo 2, fala com os profetas de Gilgal. O que Elias está fazendo nas entrelinhas? Ele está se despedindo das congregações. Só que ele não pode falar. Mas eles são profetas. Não são profetas oficiais. Não ouvem a voz, mas escutam o eco. Então tem um clima rolando. Está acontecendo algo. Quando eles chegam na primeira casa de profetas, os meninos chamam Eliseu num cantinho e falam, você está percebendo que... Aí Eliseu responde, já sei, calai-vos. Posso traduzir? Vai se meter com a vida de vocês, tá? Vocês ficam quietos. O Eliseu colado. Sabe por que a curiosidade? Pergunte por quê. Vai entrar em quem? Vai pegar quem? Vai ser quem? Vamos a Gilgal, bora? Vamos a Betel, bora? Aí Elias fala, vamos para o Jordão. Chegando lá, um grupo de profetas. Vamos atravessar o Jordão e visitar a casa de profetas do lado de lá. Eliseu, beleza? É nóis, parça. Estamos juntos aí. Chegaram na frente do Jordão e Eliseu pensa, não trouxemos nenhum barquinho. Eu que devia ter providenciado isso, que eu sou. O Elias fala, não dá nada não, Eliseu. Vocês que são da geografia bíblica, vocês que são da EBD sabem, Jordão é um rio descente, não abre aqui.
Para esvaziar aqui tem que paralisar lá em cima. Ergue a mão, não tem nada a ver com a palavra, mas é uma mensagem profética para você. Você está aqui, Deus está agindo onde você não está vendo. Para tudo. Abriu e eles entram. Eles vão. E o Eliseu olhando assim por riba do ombro e vendo o Jordão fechando. E o Eliseu pensando, e a volta que provavelmente eu vou estar sozinho. Chegaram do lado de lá do Jordão, os dois vão caminhando, e do nada, Elias vira para Eliseu e fala, preciso te contar algo, que ninguém está sabendo. Deus vai me levar, eu vou embora. E o Eliseu, sério? Que nem a mãe da gente fazia, lembra? Pastor, o rapaz chegou com 3 amigas em casa, foi na cozinha, falou para a mãe, uma das 3 é minha namorada. Duvida a senhora adivinhar qual é. 5 minutos depois a mãe falou, aquela ruivinha do meio. Por quê? A única que eu não gostei. Mãe é assim, ela percebe. É sério. Ó, você lembra? Se a tua mãe olhar para você e falar, não quer contar para a mamãe não, deixa que eu vou orar. Tu tá lascado. Tua esposa, quando te faz uma pergunta, ela já sabe, já comprovou, tem print, Deus mostrou na oração. Só que ela faz de conta que o Eliseu fez isso. Sério, Elias? Mas como assim Deus vai te levar? Eliseu, Deus vai me levar, vai tirar a minha vida. Eliseu estava aqui pensando, tem alguma lembrancinha, algum presente, que eu podia deixar para você assim? Elias pensando, a pena que eu escrevo, os rolos de livro. Eliseu falou, então, mano, tem uma coisa que me ocorreu agora. Sabe a porção? Sabe a porção? Só que assim, que Eliseu sabia o tamanho da concorrência. E o Elias fala, dura coisa me pedisse. Posso traduzir? Tu ficou doido? Isso não depende de mim não, mas eu posso interceder. Vamos combinar o seguinte, se você me vê subindo, você recebe. Se não me vê subindo, você não recebe. Ergue a mão assim, ó. Tem um monte de gente querendo o teu lugar. Pode até entrar, mas vai ter que ficar olhando para cima. Só depois de ver você progredindo, crescendo, subindo. Agora vem cá. Se o Eliseu já estava colado no Elias, você imagina agora que o profeta falou, tem que me ver subir. Eu acho que o Eliseu já andava assim, ó. O Elias aqui, o Eliseu, tem que ver subindo. Eles estão conversando, conversa vai, conversa vem, de repente passa uma carruagem de fogo no meio deles. Esses dias, num podcast, um menino perguntou para mim assim, pastor, qual acontecimento da Bíblia que você gostaria de ter presenciado? Eu falei 2. O primeiro dia de Pentecoste, eu queria estar lá para olhar para você e falar, tem uma bola de fogo na tua cabeça aí, ó. E a pessoa fala, tem na tua também. Eu acho, e a pessoa acha. E outro acontecimento era esse, como é que é carroça de fogo, com cavalo de fogo. E os dois estão andando, placata. E vem a carruagem, separa um do outro, opa! O vento da carruagem forma um redemoinho e Elias vai subindo. E o Eliseu assim. De repente o Eliseu grita, ei! Tá esquecendo nada não, hein? E ele só vê uma capa descendo assim. E Eliseu gruda aquela capa. E a partir dali,
Eliseu vai ser o único profeta da Bíblia que vai ter duas capas. Uma no dia que ele foi chamado por Elias, e a outra que ele ganha de legado, de herança. Dá uma pesquisada. Elias realizou 7 milagres durante a sua vida. Eliseu realizou 13. Ele morre, o corpo vai à sepultura. Alguém vem vindo com um soldado morto para sepultar. O soldado cai em cima do corpo, dos ossos de Eliseu, e ressuscita. 14. Agora, você está dando glória, mas o Eliseu não está não, porque Eliseu está do lado de lá do Jordão ainda. E o chefe, Eliseu para na frente do Jordão. E ele pega a capa dele. Quando ele vai jogar a capa dele, ele fala, não, melhor do chefe. Ele pega a capa. E de repente ele vai gritar, meu Deus. Ele fala, não, Deus de Elias. E o Jordão. Olha aqui. Do lado de Jordão, olha a expressão que a Bíblia usa. Os filhos dos profetas. Aí a Bíblia não diz alguns, a Bíblia diz os filhos. Posso explicar? Convenção, conselho, todo mundo reunido. Quando eles veem o Jordão abrindo e o Eliseu atravessando, a Bíblia diz que eles se curvam em terra em continência. Deixa eu tentar te explicar essa cena. Eu fui pregar em Londrina, no Paraná, numa igreja mais ou menos do tamanho dessa. E o pastor daquela igreja me disse, Elias, domingo passado aconteceu um negócio engraçado demais aqui. Eu falei, o que foi? Domingo passado foi o culto. Não, porque tem culto e tem o culto. Elias, ministério de louvor aquele dia, estava no óleo. O pregador Elias, o cara até exagerou, ele dava uns glória, a unção desceu. E tem um vizinho da igreja que não curte muita gente, não. E o vizinho ligou para a polícia. Veio uma viatura, parou em cima da calçada, abriram as 4 portas e desceram 4 policiais, entraram a igreja dentro e não saíram. O vizinho ligou e falou, está acontecendo alguma coisa, veio uma viatura, não sai, muita gritaria lá dentro. Veio outra viatura, encosta, abrem as portas e 4 policiais entram e não saem. O vizinho ligou de novo e falou, está acontecendo alguma coisa muito grave, muito séria. Veio outra viatura, descem 4 policiais, eles entram e não saem. O vizinho ficou assustado e foi para a porta da igreja. Quando ele olhou, tinham 12 policiais, não, 16, como é que é? 4, 8, 10. Assim diante do púlpito. Sabe por quê? Porque o pregador convidado da noite era o secretário de Segurança Pública do estado do Paraná. Quando eles entraram, que viram o chefe, eu não vou explicar mais não. Quando o Jordão se abriu, os concorrentes olharam e está eleito. Aí começou a rolar um provérbio entre eles. A porção de Elias repousa sobre Eliseu. O que Eliseu fez? O mesmo que Elias fez com ele. O Elias não tinha puxado um cara para mais perto? Eliseu puxou um também. Geazi. E Eliseu, andou tão perto de Elias que ele ficou melhor que Elias. Geazi andou com o profeta, comeu com profetas, viajou com profetas, só não virou profeta. Tem gente que vem à igreja há 20 anos, só não vira crente. Uma pessoa boa, jeitosinha, mas continua mentindo, não vira crente.
só gosta do ambiente. Um belo dia, chegamos no capítulo 6. Um belo dia, casa de profetas, Eliseu é o líder, ele está na casa central. Como diz na igreja da qual sou membro, ele está na sede, exercendo seu papel. De repente chega uma carta do rei da Síria para o rei de Israel, que vai até Eliseu. Chega um comandante chamado Naamã. Capítulo 5. E leproso, Eliseu fala para ele: não precisa nem orar, o caso do senhor é banho, vai tomar um banho. Ele foi lá, você sabe do resto da história, a menininha que falou para a senhora, etc. e tal. Naamã vai, os servos o aconselham, ele toma o banho 7 vezes e volta curado. Ele volta para a porta da casa dos profetas e ele fala: quero falar com o diretor. Ele olha para Eliseu e diz: quanto foi? Quanto foi o quê? A cura que eu recebi. Eliseu fala: não, é muito caro, o senhor não tem condição de pagar. Pode pegar todo o dinheiro que o senhor tem e levar de volta. Apresentei aquela menininha lá. Não, pode levar de volta. Atrás da porta, quem está escutando? Geazi. O homem se distancia um pouco. Geazi vai correndo e diz: ô senhor, então, é que o profeta, ele fica assim meio sem graça de falar, mas a gente está precisando de umas coisas lá, assim, inclusive chegaram as visitas lá para a gente. Não que eu esteja pedindo nada para o senhor. E o Naamã fala: pega, pode pegar. O Geazi pega tudo que ele pode e leva para o altar na casa dos profetas? Para a salinha de assistência social dos profetas? Ele vai para casa e, como diz no meu Goiás, ele mocosa. Esconde tudo. E vai para o próximo culto na casa dos profetas como se nada tivesse acontecido. E os profetas louvando, porque Eliseu era um cara da música, você lembra? Teve uma situação que Eliseu falou: profetizo só se vocês arrumar um tocador. Sem música eu não profetizo, não. Eliseu gostava. E o pessoal louvando na casa dos profetas. Seu nome é... E o Geazi. E o Eliseu coçando a careca, porque você sabe que Eliseu é careca. Eliseu coçando a careca e assim no Geazi, ó. E o Geazi. E o Eliseu. Vai terminando o culto e Eliseu fala: Geazi, cantinho comigo ali. Vem cá. Cantinho aqui. Vem. Vem cantinho comigo aqui. E Eliseu olha dentro dos olhos do Geazi e pergunta: onde fostes? Tipo assim, tu foi aonde? Mano, era a hora do Geazi falar: eu fiz caca. Eu fiz... Sim ou não? Sim. O Geazi devolve a resposta com aquele olhar meio perdido assim: teu servo não foi a parte alguma. Vou traduzir. Eliseu: tu foi aonde? Geazi: não fui. Aí Eliseu se vira para Geazi e diz: engraçado você dizer que não foi a lugar nenhum, porque o meu coração foi contigo. Não sei se você está pegando. Foi contigo. E olhando para Geazi, Eliseu diz: isto era a ocasião para você tomar daquele homem ovelhas, gado, ouro, prata, servos, servas, fazenda. Eu li esse texto e falei: está errado. Porque o Geazi não pegou nada disso, ele pegou mudinha de roupa, umas coisinhas. Mas sabe o que é? Deus revelou para Eliseu o coração de Geazi. Eliseu está dizendo: você só pegou umas mudinhas de roupa porque não deu tempo. Se desse tempo, você roubava até a mulher do cara. Aí Eliseu olha para Geazi e diz: engraçado, você quer ter tudo que Naamã tem, né? Engraçado isso. Você quer ter tudo que Naamã tem. Pega a lepra dele, então. Tu e a tua descendência.
Aí como que termina o capítulo 5 de 2 Reis? E nós já vamos orar. Termina assim, ó. Geazi sai da presença de Eliseu. Versículo 27. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso. Repete comigo esta frase aqui. Geazi saiu. Faz com o dedinho assim, fala. Geazi saiu. Agora, olha o primeiro versículo do capítulo 6. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Você não captou ainda. Última frase do capítulo 5. Geazi saiu. Primeira frase do capítulo 6. Disseram os profetas. Você ainda não captou. Última frase do capítulo 5. Saiu Geazi. Primeira frase do capítulo 6. Disseram os profetas. Quando Deus tira Geazi, a voz profética volta para casa. Saiu Geazi, falaram os profetas. Geazi sai. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que habitamos contigo é pequeno. Isso aqui você precisa prestar um pouquinho de atenção. Porque mudou o local? O endereço mudou? A casa é qual? A mesma. Só que quando sai Geazi, eles falam, está pequeno. Ah, você não vê. Enquanto Geazi estava, todo mundo dizia, está bom do jeito que está. Mas quando Geazi sai, todo mundo diz, precisa crescer isso aqui, hein? Tem que crescer. Olhe para mim. Amizades são como botões de um elevador. Alguns te levam para cima. Eu tenho 3 palavras para te entregar esta noite. A primeira, lá vai. Quem quiser receber, ergue a mão rápido. Deus vai tirar o espírito de Geazi de perto de você. Deus vai tirar de perto de você gente que te puxa para baixo. Deus vai afastar de você gente que perto dele você não cresce. Gente que deixa a tua vida enrolada. E eu vou repetir, embora seja desnecessário. Eu tenho hoje uma palavra para esta igreja local. Sai Geazi, falam os profetas. Sai o espírito de engano, fala o espírito da verdade. E o que os profetas dizem? Vamos crescer. E isso me deixa chocado, porque é a mesma casa. Os meninos são os mesmos. O que mudou? O espírito de Geazi saiu. Espírito de pequenez. Espírito de não vai dar certo. Espírito de todo mundo já tentou isso e não dá certo. E entra um espírito de vamos crescer. Vamos para frente. Vamos para cima. Vamos para cima que foguete não tem ré. Mano, a casa é a mesma e os rapazes são os mesmos. O que mudou foi a visão. Olhe para mim. Esses rapazes chegaram ali pequenos, garotos. A casa, a mesma. Só que um dia, a casa continuou do mesmo tamanho e eles que cresceram. Psiu, psiu. Ajude a crescer o lugar que te fez crescer. E é incrível porque eles olham para Eliseu e ao invés de dizerem assim, precisa crescer, o senhor tem que tomar providência, o senhor tem que fazer alguma coisa. O que eles fazem? Eles olham para Eliseu e dizem, tem que crescer, nós vamos ao Jordão.
nós vamos cortar a viga. É gente que chega perto de você e não te apresenta o problema. Ele fala, já localizei o problema, mas eu tenho a solução. Eu gosto de André, o irmão de Pedro. João 6, Jesus diz, onde compraremos pão para toda essa gente comer? O outro rapaz diz assim, nem 200 denários daria para alimentar essa multidão. Chega André e fala, já encontrei um menino, ele tem 5 pães, 2 peixinhos. Certinho para o senhor fazer o milagre. Já analisei, já pesquisei, já vi tudo. E já vou trazendo o menino, toma aí, ó. Eles é quem dizem para Eliseu, nós vamos ao Jordão. Deixa eu dizer uma palavra aos pastores, especialmente vocês que lideram igreja. Deus vai colocar do seu lado gente com esta unção, com esse espírito, de olhar para você e dizer, a gente não aguenta ver o senhor sofrer mais aqui não. A gente não aguenta ver esse aperto. A gente não aguenta ver do jeito que está, pastor. A gente vai fazer alguma coisa. Primeira palavra que eu tenho para você, Deus vai tirar o espírito de Geazi perto de você. Eles estão saindo animados, mas um deles ligado fala, profeta, bora com a gente. Ah, você não captou. Eliseu é a voz de Deus na terra. Eliseu está representando Deus. O menino está dizendo, sem Deus, vou não. Eu ia à luta? Eu ia, não, sem Deus não. Eliseu olha, dá aquela risadinha e fala, tá, eu vou. Eles olham para Eliseu e dizem assim, versículo 1. O lugar em que nos encontramos contigo é estreito. Eu gosto de uma versão que diz assim, é apertado. Primeira palavra que eu tenho para você, Deus vai tirar Geazi de perto de você. Quer ouvir a segunda? Esse ano você sai do aperto. Deus vai te tirar do aperto. Só que para te tirar do aperto, Deus vai te arrastar para o Jordão. E Deus vai olhar para você e dizer, tem árvore aí, corta. Corta a viga. Eles estão ali cortando. E quando um rapaz pega um machado, sem experiência, pegou um machado emprestado. Quando Geazi sai, a coisa começa a melhorar na casa. Porque cá entre nós, só entre nós dois, quem rouba, rouba uma vez só. Geazi já estava... E como que eu sei? Porque é uma casa que mora um monte de homem e não tem um machado. Tem que pegar emprestado. Eles estão no Jordão quando o rapaz lança o machado. Eu pensei que o irmão do teclado ia fazer o coisa do machado. Esse machado não está muito amolado, né? Vocês fazem um pá comigo? Faz? Bora, vai. O ferro escapa do cabo e... E o rapaz grita, ai, era emprestado. Aí o outro lembra, a gente trouxe a voz profética. Olha aqui para mim. No movimento de crescimento, quando você está se movendo em crescimento, se movimentando, faz assim, essa mãozinha assim, faz. Com o cotovelo você mexe com alguém e fala, dá licença, eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Ó. Faz assim, faz a dancinha assim, fala, eu estou num movimento de crescimento. Eu estou me movendo, eu estou me movimentando, eu estou me movendo porque meu Deus é Deus de movimento. Ele não me quer parado, eu estou crescendo. Aí é uma parte que você não vai gostar.
durante o movimento de crescimento, imprevistos acontecem. Você bolou tudo certinho, inicia teu salãozinho de beleza, vem calote. A não ser que você trabalhe só com crente. Meu Deus. Você vai plantar, vem a chuva no tempo que você não esperava. No movimento de crescimento, imprevistos acontecem. Move comigo aí, fala. No movimento de crescimento. Vai, fala. Na dança do crescimento. Na dança do crescimento. Os imprevistos acontecem. Os imprevistos acontecem. Mas eu chamei Deus para dançar comigo. Deus Deus está no movimento. Deus está no movimento. Quando eles estão se movimentando, o ferro escapa. Plum. O rapaz grita, meu Deus! O outro lembra, o profeta está com a gente. O Eliseu já mais velho levanta. O que foi? Caiu o cabo, o ferro do machado. E era emprestado, meu senhor. Deuteronômio diz que a gente tem que devolver 2 agora, porque perdemos o primeiro. Aí não tinha nenhum. O Eliseu pergunta, onde caiu? O rapaz aponta, ali. Você lembra? Jordão, descente, correnteza. Caiu aqui, mas não está aqui. Eliseu vai lá e corta um pau, um galho. E é incrível, porque Eliseu poderia simplesmente pegar esse galho, pegar esse pau, estender como Moisés. Mas ele não estende, ele corta o galho e joga. Olha para mim. Só quem é do sobrenatural vai entender. O galho virou um imã. Meu Deus! Olha aqui para mim. Terceira palavra para você. Deus vai tirar a Geazi de perto de você. Deus vai te tirar do aperto. E você vai viver o sobrenatural. Olhe para mim. Você sabe que os milagres na Bíblia, eles são repetidos de forma melhorada. Sabe disso, né? Teve ressurreição no Antigo, tem ressurreição no Novo. Tem cego vendo aqui, tem cego vendo ali. Tem mar vermelho se abrindo, tem Jordão se abrindo. Quantos ferros de machado você viu flutuar na Bíblia? Prepare-te para viver o inédito. O que Deus está projetando para realizar em tua vida. E nesta igreja, nunca antes, nunca depois. Prepara-te para viver o sobrenatural. Prepara-te para viver coisas que você nunca imaginou em meio ao movimento de crescimento que Deus está trazendo. É tempo de você mover o sobrenatural. É tempo de você romper. É tempo de você crescer. Você vai crescer!